Olá, olá, olá. Muito boa noite, galera. Hoje a gente vai bater um papo que eu considero extremamente importante, tá? Que é o tema do trabalho versus qualidade de vida. Compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre a minha história, sobre quando eu comecei a carreira. Eu me casei no final do ano de 2009 e eu morei um tempo no Japão até o início de 2009. Vim morar aqui em Natal, me casei no final, novembro de 2009. Em 2010 eu comecei a empresa de fotografia. Eu tinha acabado de me casar, então eu estava muito naquela etapa de batalhar e atirar para todos os lados, no sentido de ter ali uma carreira, de ter alguma coisa mais concreta para que eu pudesse então sustentar a minha casa, minha esposa, estava começando uma família e a minha vontade era ter algo mais sólido. Então eu trabalhava de carteira assinada na época, estudava para concurso público e comecei a fotografar no início de 2010, né? Início de 2010, então eu comecei a fotografar e em simultâneo eu trabalhava e estudava também para concursos. Eu cheguei até, gente, a passar em alguns concursos, só que quem conhece esse universo sabe que tudo demora, né? Então, desde do momento que você passa, tem uma série de etapas até você assumir. E aí, quando a coisa apareceu para eu realmente assumir algum cargo, eu já estava bem na fotografia e deixei de lado. E aí, nesse início, a gente atira para todo lado porque ainda não existe uma segurança na fotografia. Eu não sabia, naquela época, se dava para viver exclusivamente de fotografia, né? E a verdade é que logo no primeiro ano de fotografia, eu percebi que eu conseguia rentabilizar muito mais do que com o meu trabalho de carteira assinada. Então, o que eu fiz? Depois de um ano trabalhando com fotografia, eu vi que eu já estava ganhando mais na fotografia do que no próprio trabalho de carteira assinada, e foi o que me fez tomar a decisão de deixar e assumir de vez a minha carreira como fotógrafo. E aí eu me dediquei 100%, porque é bem complicado você gerenciar e combinar, né, um trabalho que você tem que cumprir expediente com o trabalho da fotografia, porque isso danifica demais também essa questão que a gente vai tratar hoje da qualidade de vida. Porque eu trabalhava durante a semana inteira, fotografava nos finais de semana, e o tempo que eu tinha para editar era à noite e à madrugada. Então muitas vezes eu ia dormir 2, 3 da manhã editando, para acordar no outro dia de 6h30 para ir trabalhar. Então isso era bem penoso, e eu vi que valia mais a pena realmente tomar coragem, deixar meu emprego, me dedicar à fotografia, porque eu percebi que quanto mais energia, mais tempo, mais dedicação eu colocasse ali no universo da fotografia, mais também eu iria receber de retorno no sentido financeiro também, de poder viver dela. E graças a Deus, né, deu tudo certo, e a partir do meu segundo ano de fotografia eu já estava vivendo exclusivamente de fotografia. O Luciano perguntou aqui o que eu trabalhava antes. Eu trabalhei nesse período como consultor técnico de motos na Honda. Tá? Então eu era aquele carinha que trabalhava ali recebendo as motos e tendo aquele contato com o cliente, que intermedia as informações entre o cliente e a oficina, e entre a oficina e o cliente. Então eu mediava esse contato. E curiosamente, nesse período que eu trabalhei na Honda, eu tinha um gerente, gente boa demais, Miranda, e ele passou uma vez na minha mesa e tinha uma plaquinha com o nome dos consultores técnicos ali, tinha uma plaquinha com o nome Wellington. E aí ele passou, olhou, pegou a plaquinha e levou embora, eu não entendi nada. E dali a pouco, meia hora depois, ele voltou com a plaquinha Fugisse. Colocou na minha mesa e falou assim: cara, Wellington, tem quantos Wellingtons em Natal?
né? Tem centenas ou milhares, sei lá, quantos Fugices tem em Natal. Então usa dessa raridade do teu nome. Então é um cara que eu agradeço demais, porque eu fui zoado, gente, a vida inteira com meu sobrenome. Vocês devem imaginar, uma piada fácil, né? Então todo ano na escola, quando o pessoal ouvia falar do Fugice, dizia: ei menino, você Fugice de onde? E eu cresci ouvindo essa piada, então eu meio que tinha um trauma do meu sobrenome por conta desse bullying. E naquele dia ele mudou essa chavinha em mim, de me fazer entender que existia uma raridade ali nesse sobrenome, porque por mais que as pessoas zoem e tirem onda, é um nome que gruda na cabeça delas e aí não sai mais. E aí eu abracei de coração assim meu sobrenome depois dessa experiência, e isso foi comigo na fotografia, né? Hoje, inclusive, no mercado aqui, em Natal, não tem ninguém que me chama de Wellington, ninguém. Todo mundo me chama de Fugice, né? No meio fotográfico também a maioria me chama de Fugice. É muito raro alguém me chamar por Wellington. E aí, nessa época, minha gente, que eu comecei na fotografia, eu fui estudar. Eu sou um cara que não gosta de fazer alguma coisa que eu não sinta que eu estou muito apto a ela, que eu não estou bem preparado, que eu não sei tanto a teoria quanto a prática, que eu não tenho o embasamento correto para fazer o que eu estou fazendo. Então eu fui estudar. Então nos primeiros 2 anos, 3 anos, tudo que eu recebia era ou para investir em melhorar aos pouquinhos o set de equipamentos, ou principalmente para estudar, para fazer workshops, para viajar para congressos, para ter contato com mentores que eu admirava fotografia. E aí eu reinvesti aquilo que eu ganhava, né, para estudar, para aprender, para melhorar, para aumentar o meu repertório técnico, o meu repertório teórico também. E nesse período foi um período de muito estudo, de muita dedicação. E eu tributo muito do que aconteceu na minha carreira, de ter tido um boom assim muito rápido, porque o primeiro ano ali eu estava começando a aprender, no segundo, terceiro ano eu já estava assim, com o nome explodindo, a agenda cheia, aquela coisa de muita procura. Porque principalmente nessa época, minha gente, 2011, 2012, não existia nem de perto assim o conhecimento que existe hoje no mercado a respeito da própria fotografia. Então era raro alguém saber alguma coisa sobre composição, por exemplo. Eu me recordo de 2011, eu acho, receber algumas perguntas assim no meu inbox, tipo: Fugice, o que é essas fotos que o casal fica preto? Você leva um tecido para enrolar o casal, assim, para eles ficarem pretos, né? O cara tava falando de silhuetas. E olha o quanto o grau técnico na época era menor. Então o cara olhava uma foto de silhueta e pensava que... isso fotógrafo, tá? Que me mandava essa pergunta. Me perguntava se eu enrolava o casal ali com um pano preto para eles ficarem daquele jeito. E exatamente por essa questão de que existia poucas pessoas ainda se dedicando a um conhecimento mais intenso sobre a composição, meu trabalho teve um boom muito grande na época. Eu tive um mentor muito especial na minha carreira, que foi o Rafael Benevides, que me ensinou muita coisa legal a respeito desse universo da composição. E aí meu trabalho chamou uma atenção muito grande aqui no meu mercado na época, e eu comecei a trabalhar enlouquecidamente, né? Eu tinha 20 e poucos anos na época, então eu estava com todo aquele gás, aquela disposição da juventude, aquela vontade de trabalhar, de conquistar, de fazer um nome, de construir uma marca. Então eu cheguei a fazer 90 casamentos no ano, né? 80 e poucos casamentos no ano. E aí isso foi em 2012, 2013, 2014. E aí se não me falha a memória, cara, foi no final de 2015, na época eu trabalhava eu e a minha esposa juntos, né? Ela participava de
todos os ensaios, todos os casamentos. E aí no final de 2015, a gente terminou o ano numa sequência de uma semana, que a gente fotografou tipo quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. E aí no domingo, quando a gente terminou o último casamento, saímos os dois direto pro hospital com uma estafa, assim, com grau máximo de cansaço, de exaustão. E ali, naquele dia que eu me vi assim, meu corpo falhar, o meu corpo me dizer, cara, você tem 20 e poucos anos, mas ainda assim você está passando da linha, você perdeu o limite da coisa, você está trabalhando demais. Naquele dia eu entendi que era necessário buscar um equilíbrio maior entre o trabalho e a qualidade de vida, o trabalho e a saúde, o trabalho e o autocuidado, entende? Aquele momento foi uma virada de chave grande para mim, porque ali eu entendi o quanto é importante a gente cuidar de outras coisas e não só olhar para a empresa, não só olhar para o trabalho. Eu olhei para mim, me vi estafado, olhei para minha esposa, vi ela exausta e disse, isso não está certo. A gente pode trabalhar, trabalhar é uma coisa que enobrece a gente, mas não é viver para trabalhar apenas, porque aí a vida fica pequena, né? Aí eu me recordo daquela frase que diz que existem pessoas que estão tão pobres que elas só têm dinheiro. Então dinheiro não é tudo, porque o dinheiro sozinho, sem a qualidade de vida, sem a saúde, sem o autocuidado, ele pode ser letal, ele pode ser uma coisa muito nociva para você, tá? Assim como foi para mim ali naquele ano, e eu entendi, e a partir dali eu mudei completamente a estratégia, a metodologia, os planos, o que eu queria para mim, o que eu queria construir na fotografia, o que eu queria construir como empresa, o que eu queria para mim, o que eu queria para minha esposa. Ali virou a chavinha e eu entendi que a gente precisa expandir o horizonte, entender que a vida ela tem mais a oferecer do que só o trabalho, tá? Então, para mim aquela foi uma experiência marcante, e a partir dali, daquele ano, eu decidi criar toda uma metodologia, uma estratégia, um método, uma maneira de transformar essa realidade e modificar completamente a maneira como eu vivia. Então eu saí de um universo onde eu fotografava ali 90 casamentos por ano, em 2014, 2015, para uma realidade hoje, onde eu fotografo cerca de 30 casamentos no ano, ganhando mais do que eu ganhava na época que eu fotografava 90 casamentos, tá? E é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Qual é a diferença entre aquele Fugice de 2015, que terminou o ano estafado de trabalhar, e o Fugice de hoje, que tem tempo para cuidar da esposa, cuidar da filha, de ir num cinema que eu amo, de ler um livro que eu gosto pra caramba também. Ó, esse aqui chegou essa semana, eu vou começar. Ó, são 366 lições, então é um daqueles livros que você vai lendo um pouquinho a cada dia. E eu estou sempre acompanhado de um livro, adoro ler. Qual a diferença daquele Fugice que não tinha tempo para nada, que todo o tempo era sentado no computador para editar e fotografando o tempo todo, para o Fugice que hoje tem tempo de dormir 8 horas por dia, de quando acorda ir para uma academia treinar para cuidar da saúde. Qual a diferença daquele Fugice que só pensava em trabalho para Fugice de hoje, que entende que a vida equilibrada é muito melhor. A diferença é o quanto hoje eu sou muito mais feliz e realizado com a fotografia do que eu era naquela época, tá? E aqui eu compartilho algo extremamente importante com vocês. Você pode amar muito a fotografia, você pode ser apaixonado pela arte de fotografar. Se você se meter a fazer da profissão, a fazer da fotografia uma coisa que vai te cansando, vai te estafando num nível absurdo, vai virando um peso para você, vai chegar uma hora que você vai perder o amor pelo que você faz
pelo nível de desgaste que isso vai causar em você e para você. Então, se você não tomar cuidado em entender que a agenda lotada não é o grande objetivo que um fotógrafo feliz deve ter. Aqui eu estou falando de felicidade, gente, de qualidade de vida, de alegria em fazer o que ama, tá? Porque essa estafa, esse exagero, essa sobrecarga mata o nosso amor pelo que a gente faz. Então aqui eu estou dizendo que a agenda lotada não é o segredo do sucesso, que a agenda lotada não é o que realmente vai te fazer feliz, que a agenda lotada não deve ser o objetivo do fotógrafo que deseja a longo prazo viver bem da fotografia, viver bem, viver feliz com a fotografia, tá? Porque você vai matar o seu amor pela fotografia, você vai desgastar a tua saúde, você vai aos poucos minando as relações interpessoais, porque você não tem tempo para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Você vê os anos passarem, os seus filhos crescerem, cheio de culpa, de ressentimento, porque você não teve tempo para cuidar deles, para acompanhar, para brincar, para ver o crescimento dos seus filhos, e não tem como isso não impactar na sua relação com o que você faz. Você vai, com o passar dos anos, ficar cada vez mais ressentido se você não cuidar de equilibrar melhor a sua qualidade de vida com a sua profissão, a tua qualidade de vida, de saúde, de relacionamento com o teu trabalho. Então a minha proposta é você entender que o objetivo não é ter uma agenda lotada, é ter uma agenda de qualidade, ok? É estabelecer dentro do teu universo de custos, de sonhos, de valores, quanto você precisa no ano para viver como você deseja e quantos eventos você precisa para isso, cobrando quanto. Você vai chegar até uma continha bem interessante aí. Hoje, na minha realidade aqui, eu preciso de 30 casais que decidam fechar comigo. Tá? Eu posso atender, dar orçamento para 200, para 300, não interessa. Né? Sempre você vai receber aquelas mensagens do tipo: vou falar com meu noivo e volto. E a pessoa nunca mais volta. Não tem problema, tá? Eu não fico chateado com essa noiva, porque eu só preciso de 30. Tá? Pode vir aqui 200 orçamentos, não tem problema. Eu só preciso de 30 para preencher o meu ano de acordo com o valor que eu criei para mim, que é estabelecer uma agenda que me proporciona trabalho, me proporciona ter um financeiro bacana, bem equilibrado, que me faça ganhar bem, que me faça viver com dignidade. Então, vivo num lugar super legal, pago o plano de saúde para estar seguro e tranquilo, né? A saúde minha, da minha filha, da minha esposa, para andar num carro digno que eu sei que não vai me deixar na mão, não vai quebrar, para ter um set de equipamentos legal também que eu possa colocar na minha mão, na mão da minha equipe, para os meus segundo fotógrafos não terem que desgastar o equipamento deles e sim usar os meus. Eu tenho tudo isso a partir disso que eu estabeleci. Então eu não abri mão de ter uma qualidade no sentido do universo financeiro, tá? Pelo contrário, porque quando você passa a ter tempo para dedicar um grau de atenção, de cuidado diferenciado com o teu cliente e com a construção da tua marca, você vai conseguir criar um nível de diferenciação muito superior a quem trabalha no universo do volume e que está o tempo inteiro ocupado, o tempo inteiro sobrecarregado. Muitas vezes um fotógrafo assim, ele vai para um casamento, ele nem sabe o nome do casal, ele nem sabe nada daquela história. Então ele vai lá fotografar no automático. Tá? Então ter mais tempo vai também te permitir, te dar meios de você entregar uma experiência mais personalizada, de maior qualidade para o teu cliente também.
Então a qualidade de vida acontece para você e a qualidade da prestação do teu trabalho, do teu serviço, da tua fotografia vai também elevar para o teu cliente também, o que é maravilhoso, sensacional. Tudo isso é um processo. Para sair dos 90 para os 30, eu fui aumentando ali gradativamente, e aí dos 90 caiu para 80, para 70, para 60, para 50, e aí eu fui ajustando valores e ajustando quantidade de eventos. É um processo, mas esse processo não aconteceria se lá em 2015 eu não tivesse passado pelo que eu passei, entendido o que eu entendi e traçado uma meta e dito, cara, é isso que eu quero para minha vida. E hoje eu cheguei até aquilo que eu estabeleci lá em 2015, naquela experiência que eu contei para vocês aqui, que eu compartilhei com vocês. Tá? Vão comentando aí o que vocês estão achando e a gente vai se falando, tá? Então, o que acontece? O que eu estou falando aqui com vocês? Que é possível a gente construir uma marca sólida, é possível junto com isso nos tornarmos fotógrafos melhores, é possível junto com isso atrelarmos isso a mais tempo disponível para o autocuidado, para o cuidado com a saúde, para o cuidado com a família, para hobbies, para fazer o que você ama. E é possível atrelar junto, né, com toda essa construção, uma vida muito mais equilibrada, muito mais feliz, muito mais alegre. A pergunta que eu deixo para vocês é: vale a pena a gente colocar como meta principal da nossa vida apenas a questão do sucesso financeiro, do sucesso material, da questão da carreira, ser um nome de sucesso, uma marca de sucesso, e com isso perder tanta coisa como a saúde, contato com os filhos, contato com a esposa, contato com o marido, contato com os amigos, contato consigo mesmo, porque não tem como uma pessoa extremamente sobrecarregada não perder o contato com a própria essência no processo. Ela vai se perdendo de si, e ela provavelmente, né, nesse processo de ir se perdendo, ela vai criando também maneiras de falsear quem ela é. Então ela vai começar a achar que o valor dela está na marca do carro dela, na marca das roupas, no tipo de lugar que ela vai, nos restaurantes que ela come. Ela começa a esquecer que o valor verdadeiro de um ser humano ele vem de dentro. É muito mais profundo do que a casca, do que a superfície. Não é bacana a gente pensar em tudo isso? Então o que eu estou questionando aqui, minha gente, é o que você realmente quer para a sua vida. Se você olhar lá para frente, para daqui a alguns anos, o que você deseja construir de fato como um todo. A minha proposta é a gente não esquecer do todo, da gente não esquecer de quem a gente é, não esquecer dos nossos valores. Então uma das primeiras coisas que são essenciais na carreira de um fotógrafo é ele compreender quem ele é, estabelecer um critério dos valores dele. Quais são os valores que você acredita? Quais são os seus valores? O que você realmente deseja para a sua vida? Não o que os outros dizem que é sucesso, não o que os outros dizem que é ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido para você, dentro dos teus critérios de valores. E aí eu me lembro de ter escutado de um cara, num período que eu fui gerente de uma empresa de cosméticos lá em Goiânia, e eu escutei um cara que era um representante comercial, e ele me contou assim, empolgadíssimo, que ele tinha conquistado assim, graus de venda e viajado, não sei o que, ele tinha conquistado muito sucesso financeiro na carreira dele, a ponto de isso custar a ele o casamento dele. E ele contou isso não com pesar, mas como se fosse um mérito, ele ter sacrificado o casamento dele para obter isso que ele chamava de sucesso.
E ele contou aquilo com alegria, como se fosse um mérito dele ter sacrificado o casamento em prol desse sucesso. E dentro dos meus critérios de valores, por exemplo, aquilo para mim não é sucesso, aquilo é fracasso. Ele abriu mão de algo extremamente mais valioso do que qualquer dinheiro possa comprar para obter o que ele desejou, né, o que ele ambicionou. Então é importante você estabelecer os seus critérios de valores para que você não se perca no meio do caminho. E siga firme com esses valores, tá? Para que serve esse juízo de valores, essa construção? A partir dos valores que você constrói, você vai começar a tomar atitudes que vão conduzir a sua carreira. Então, toda vez que um caminho, uma bifurcação ali vai aparecer no teu caminho, na tua carreira, você vai ter que se perguntar, desses caminhos que me apresentam aqui, qual deles combina melhor com os valores que eu coloquei para mim? Qual é o caminho que combina mais com o valor que eu instituí para mim mesmo? Qual caminho eu devo seguir? E se a gente não fizer esse tipo de pergunta ao longo do caminho, vem aparecendo oportunidades que vão te desviar completamente da rota que você tinha determinado. Então, aquele acontecimento lá de 2015, onde eu terminei um ano estafado, vi a minha esposa totalmente exausta, totalmente estafada, eu olhei para ela, olhei para mim e disse, eu não quero isso para minha vida, eu vou mudar. E a partir dali, eu estabeleci um valor que começou a se tornar atitudes. Então eu comecei a mexer com toda a cadeia de decisões que eu tomava na minha empresa, focando naquele valor que eu estabeleci ali, de que eu queria equilibrar muito melhor do que eu fazia, uma ideia de saúde, uma ideia de vida pessoal, uma ideia de qualidade de vida com a minha carreira. E eu não queria abandonar a minha carreira, não é isso, não é sair de um polo para outro, mas eu estava no polo aqui de olhar demais para o trabalho, e eu precisava naquele momento olhar mais para a minha vida pessoal, e aí você vai equilibrando esses universos, tá? Não é uma coisa de você olhar e dizer, cara, eu vou desistir da fotografia. Sabe quando isso acontece? Quando você não escuta, não observa atentamente os sinais que a vida te dá, como esse sinal que aconteceu para mim lá em 2015. Se eu não tivesse atentado àquilo e continuasse a viver da mesma forma, da mesma maneira, estafado, cansado, sobrecarregado, primeira coisa que ia acontecer, eu ia perder o meu amor pela fotografia. Com o tempo, o que ia acontecer também? Ia chegar uma hora que eu ia dizer, eu estou de saco cheio, vou desistir da fotografia. Jogar tudo para cima, surtar e abandonar uma coisa que me faz tão bem. Então, quando o indivíduo não toma as decisões na hora certa, não ajusta a vida no sentido do equilíbrio, vai ter uma hora que ele vai estar tão cansado, que ele vai ter perdido tanto o amor pelo que ele faz por conta da sobrecarga, que ele vai chegar a desistir de fazer aquilo que ele ama, porque ele não ouviu aquela vozinha que vem de dentro dizendo, cara, acalma um pouquinho, mais calma, menos frenesi, menos correria, menos loucura, olha para dentro, se cuida, equilibra melhor a vida e trabalho. Tá? Faz sentido para vocês esse papo, gente? Isso tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês, que é muito pessoal e que para mim é extremamente importante, é um dos pilares centrais assim, da minha carreira. Me diz aí, amigo fotógrafo, se faz sentido para você tudo que eu estou falando aqui. Volume demais de serviço. Em novembro me fez ir ao hospital com crise de ansiedade. Pensei eu que estava infartando. Cara, que legal esse depoimento aqui para a gente ver o quanto isso é importante. O quanto é importante a gente cuidar, ouvir esses sinais, ouvir a vozinha que vem de dentro dizendo trabalho demais, cara, isso está gerando já uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade, que parece algo negativo, não é um aviso positivo para você mudar de vida, para você mudar de postura,
para você mudar a maneira como você tem conduzido a sua carreira, amigo. Obrigado pela coragem de compartilhar isso aqui com a gente. Vai ter o fotógrafo que vai ouvir essa live e não vai fazer sentido para ele, porque ele ainda vai estar engatinhando, ele vai estar ainda naquela ideia de ter muito mais tempo disponível na agenda do que trabalho. E ele vai dizer, ué, mas como assim a agenda cheia não é bom? Eu preciso encher minha agenda, eu ainda tenho pouco trabalho. Todo mundo passa por essa primeira etapa, onde a vontade é sim ter muito mais eventos, muito mais contratos, tá? Aqui eu estou batendo um papo já para uma etapa onde você conseguiu tudo isso, mas você conseguiu da maneira errada. Você conseguiu perdendo o controle da situação. É como você está estagnado e deseja sair com o carro, começar a andar, e você fica feliz que o carro saiu, só que você perde o controle da velocidade, dali a pouco você está a 300 por hora sem freio, entende? Estou dizendo essa analogia aqui para quem está começando, para quem ainda não tem agenda cheia, que é natural que você queira sair do lugar, que você queira ligar seu carro, que você queira fechar mais contratos. Mas vai ter um momento que, se você não tomar os devidos cuidados, o seu carro vai estar a 300 por hora e isso é muito arriscado, tá? Do ano passado para cá, tive que desacelerar também. Estava bem difícil passar pela vida me sentindo saturado e sem muito sentido. Isso aqui é extremamente importante também, isso que ele falou. Tem um psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele fala que o homem ele pode sobreviver a qualquer coisa, menos a ausência de sentido para a vida, menos a ausência do significado para a própria vida. Eu estou lendo aqui, ó, esse livrinho aqui, do Jordan Peterson, chamado Mapas do Significado, onde ele mapeia aqui a estrutura de significado ao longo do desenvolvimento da nossa espécie, ali, da nossa cultura humana. Livro sensacional desse psicólogo aqui. Então, quando a gente perde o sentido para o que a gente faz, quando a gente perde o sentido para a nossa vida, a gente perde junto com isso força vital, vontade de viver mesmo. Porque a vida não vai para frente, é como uma planta sem água. Então, esse estado acelerado demais também, essa coisa da agenda hiperlotada, de uma sobrecarga, vai sim tirando esse sentido para a vida e vai secando a gente, vai murchando a gente. É por isso que é tão importante, minha gente, tão importante a gente prestar atenção em tudo isso e nesse tema que a gente está batendo esse papo hoje, né? Tem um outro depoimento aqui. Trabalhei no turismo, em passeios, fazia vários ensaios por dia, no sol forte. Em 2019 tive uma fase de crise de ansiedade. Fiz de tudo para diminuir isso. Minha gente, de todo o coração, eu não quero vender uma coisa falsa para vocês. Eu estou dizendo para vocês que é um processo, mas que é possível sim viver bem da fotografia sem precisar se matar de trabalhar, sem perder o amor pelo que a gente faz, sem entrar nessas crises de saúde ou de ansiedade. Tudo isso é muito grave e eu sei que é possível. Eu estou querendo dizer aqui para vocês, a partir da minha experiência, que é completamente possível a gente construir, né, uma carreira bem sucedida, construir uma vida digna, conseguir ganhar bem, sustentar bem nossa família com dignidade, sem precisar se matar de trabalhar. Eu quero muito poder ajudar vocês nesse sentido, tá? Luciano, trabalhar demais estava me deixando cada vez mais com saudade da família. Quando ia aos eventos, né? Foi quando meu filho me abraçou e falou: pai, vamos jogar bola. Tempo para a família, importante demais. Hoje eu busco trabalhar só com ensaios, com vaga limitada, ajuda até na hora de fechar os ensaios pela escassez de vagas. Olha só, sempre tem outros meios, né? O Luciano complementa aqui, foi quando eu vi que estava perdendo fases.
enfim, a gente está vendo aqui pelos depoimentos que é uma questão que também passa pela mente de vocês, que é uma questão importante também para vocês, e é por isso que a gente precisa trabalhar cada vez mais numa ideia de construir uma marca sólida, de conseguir alicerçar, gente. Vou parar um pouquinho para falar isso muito direitinho. O cliente, ele espera e ele precisa de certas coisas. E o fotógrafo, ele também precisa de certas coisas. Tem uma pessoa desse lado aqui que merece todo o respeito, toda a reverência, todo o carinho. Quando um cliente se apresenta para você e diz assim: eu escolho o seu trabalho, eu escolho o seu olhar, isso merece o máximo da nossa reverência, do nosso carinho, do nosso cuidado. E existe também um ser humano desse lado, que é o fotógrafo, que também merece todo o cuidado, toda a reverência, todo o carinho. E o nosso desafio é unir a necessidade desses dois lados aqui. Quando eu olho só para o cliente e eu começo a trabalhar e dedicar toda a minha vida no sentido de entregar tudo que o cliente precisa, esquecendo cada vez mais de mim, ó, e eu vou ficando esquecidinho aqui no cantinho, e o cliente aqui no topo da minha cadeia de importância. A verdade é que vai chegar uma hora que eu vou estar tão mal, que eu vou ter me alimentado tão pouco, que eu vou estar tão sobrecarregado, que eu vou estar em crise de ansiedade, que eu vou estar em crise de depressão, que eu vou estar com problemas familiares, que eu vou estar com problemas de repente até financeiro, porque trabalhar demais, a agenda lotada, não significa, né, equilíbrio financeiro também. Que geralmente quem trabalha aqui com a agenda lotada está trabalhando também com uma margem de lucro muito baixa. Vai chegar uma hora que esse carinha aqui, esse fotógrafo aqui, você tá tão mal, que esse cliente aqui, que inicialmente ele era a sua prioridade, você colocava o trabalho aqui como prioridade, esquecendo de si aqui embaixo, você não vai conseguir suprir esse cliente aqui. E aí ele vai decair aqui o seu nível de satisfação, o nível de satisfação que o teu cliente tem com você, com o seu trabalho, com a sua marca. Então aquilo que fez você colocar o seu cliente lá em cima como prioridade, esquecer de você aqui embaixo, com o tempo, vai fazer você não ter o que dar, você não ter capacidade mais de suprir a necessidade desse cliente, e o grau de satisfação dele vai cair aqui para baixo. Vocês estão entendendo também que até mesmo do ponto de vista da empresa, essa escolha de uma vida sobrecarregada, de uma vida desequilibrada, ela não é inteligente. Como é que a gente pode alimentar alguém? Como é que a gente pode servir alguém se nós estamos aqui desnutridos? É como alguém que quer cuidar do outro sem ser nunca cuidado. Vai ter uma hora que isso vai dar problema. Entende? Então, à medida que eu digo assim, esse cliente aqui precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa do meu melhor, e para eu poder dar o meu melhor para ele, eu preciso também dar o meu melhor para mim mesmo, para minha família, para o que eu preciso. Eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ir no médico, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso ler um bom livro, eu preciso ir no cinema, eu preciso namorar com minha esposa, com meu marido, eu preciso dar atenção aos meus filhos, preciso brincar com eles, preciso levar na escola, preciso acompanhar como eles estão. À medida que eu vou fazendo esse autocuidado aqui, eu estou nutrido para poder dar o meu melhor para esse cliente que está aqui. E com isso você ganha qualidade de vida e também capacidade de entregar o melhor para o seu cliente. E o melhor de um fotógrafo que esteja bem é muito melhor do que o melhor de um fotógrafo que esteja mal. Ok? O melhor que você tem para entregar quando você está bem é muito melhor do que o que você tem para entregar quando você está mal. O seu melhor quando você está mal
Ele não vai chegar ao nível do seu melhor quando você está bem, quando você está bem cuidado. Mano, deu um choque aqui. Aconteceu isso há pouco tempo comigo. Saí de um casamento 4 da manhã, fui fazer um nível às 9 da manhã, não rendeu a mesma expectativa ao cliente. Exatamente. Porque nós não somos máquinas e nem devemos ser, nem devemos querer ser. Graças a Deus que nós somos gente. Deus nos fez gente com coração de carne. Não é óleo que corre nas veias, é sangue. Não tem um motor dentro aqui de nós, tem coração. Isso tem um motivo, porque é pra gente cuidar disso com amor, com dedicação. Então, se a dedicação ela não acontece primeiro consigo, a tua dedicação com o seu cliente vai se tornar cada vez menor do que você poderia. O seu melhor vai passar a ser cada vez pior. E você vai estar entregando o seu melhor, mas o seu melhor não vai ser nem de perto o que você poderia entregar para o seu cliente se você estivesse descansado, bem, tranquilo, bem cuidado, equilibrado entre a sua vida e a sua carreira. E essa é uma meta, gente, de longo prazo. Essa é uma meta que não é fácil, tá? Não estou falando para vocês que é fácil, nem precisa ser. As melhores coisas dessa vida, elas não são fáceis, nem tem que ser, senão elas perderiam o valor. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil, eu estou dizendo para vocês que é possível. E se é possível para você. Agora você tem que estabelecer isso como um valor inegociável. E a partir desse valor você vai começar a tomar uma série de ações e atitudes que vão mudar a tua vida. Tá? Então, entenda esse nosso bate-papo aqui de hoje, essa nossa live de hoje, como uma coluna dorsal de tudo que a gente vai aprender e que eu vou compartilhar com vocês aqui no canal de mentoria, tudo que eu ensino nos meus workshops, nos meus cursos. Então tudo que vocês têm a aprender de mim sempre vai ter como coluna dorsal lembrar do ser humano como uma pessoa, antes de pensar nele como uma máquina de fazer fotos, porque nós não somos máquinas. Tem muita gente que trata o fotógrafo como se ele precisasse ser uma máquina de fazer fotos e dinheiro. Não é para ser assim. Nós somos pessoas, nós precisamos cuidar do nosso interior como pessoas e a partir disso desenvolver um trabalho, gente, artístico, manual, com amor, com cuidado, com personalização, com singularidade, com autoria. Não dá para fazer isso como um robozinho de apertar botão, tá? Não é trabalho em escala, não é montagem de carro, é trabalho artesanal, é fotografia, é arte, minha gente. Já imaginaram uma fábrica de Van Gogh, uma fábrica de Da Vinci, uma fábrica de Picasso? Não, era feito com cuidado, com amor, um por um, com as mãos, com dedicação, com coração. Não é para ser feito em escala industrial, entende? Mas o fato é o seguinte, é possível que a gente consiga equilibrar melhor tudo isso, tá? É perfeitamente possível. E eu quero cada vez mais ir batendo esse papo com vocês sobre como a gente tem que pensar de forma profunda em tudo isso. Quero só agradecer demais a presença de todos vocês aqui e espero que essa nossa reflexão aqui dessa noite tenha te tocado, tenha feito você pensar um pouco melhor sobre que tipo de fotógrafo você quer ser, que tipo de legado você quer deixar, que tipo de vida você quer construir para você e o que é sucesso para você, tá? Nunca deixe de pensar nisso, nunca deixe de personalizar de forma muito individual, muito pessoal, muito única o significado de sucesso, porque o significado de sucesso
no senso comum é muito pobre, é muito leviano, é muito desumano. Então, o que é sucesso para você? Faz essa pergunta aí dentro do seu coração, se pergunte, dê a si mesmo essa resposta e depois disso passe a conduzir a sua carreira na busca desse sucesso que você mesmo determinou e não aquilo que as pessoas chamam de sucesso. Coisa linda, ó. Isso faz todo sentido. Estou super emocionado aqui, lembrando de tudo que eu já passei pela fotografia. Que legal, que legal. Boa semana para vocês, tá? Que Deus abençoe a semana de vocês. Beijo no coração. Obrigado por terem me escutado aqui esse tempinho. Foi demais, profundo e faz nos questionar sobre nosso trabalho e a vida. E geralmente, né, Nielson, a gente está, vou chamar aqui de rodinha do hamster. A rodinha do hamster da correria do dia a dia não nos deixa parar para pensar e nem questionar o nosso trabalho, a nossa vida. E é isso que faz tão mal quando a gente passa a simplesmente ser levado pela correnteza, simplesmente seguir aquela coisa bem, deixa a vida me levar, vida leva eu, e não para questionar as coisas. Isso faz muito mal, porque é aí que a gente vai perdendo a nossa essência, nos perdendo de nós mesmos, nos perdendo desse critério que eu acabei de falar, de definir para si mesmo o que eu quero para a minha vida. Então a gente sempre pode parar um tempinho como esse aqui para questionar, para pensar mais profundo, para se permitir ser tocado. Olha que lindo quando alguém fala assim, estou emocionado aqui. É porque alguma coisa tocou mais profundo, a pessoa se permitiu. E na rodinha do hamster ninguém fica emocionado, ninguém sente nada, as pessoas ficam cada vez mais insensíveis, cada vez mais desligadas do que um ser humano deve ser. Tá? Então, obrigado demais aí a todo mundo que ouviu, a todo mundo que se permitiu ser tocado por essa reflexão. Vocês vão aqui acompanhando junto comigo e vendo se o que eu acredito que é sucesso faz sentido para vocês, o que eu acredito que um fotógrafo pode construir como legado, se faz sentido para vocês, e sempre irem se questionando, assim como eu me questiono sempre, tá? Então, deixo aqui meu beijo carinhoso, ótima semana para vocês, valeu!